Olá, Carol. Pois é, Lincoln, ontem a Câmara ficou envolvida nessa eleição dos presidentes dessas 14 comissões que já têm seus presidentes eleitos. A própria sessão do plenário também acabou não acontecendo, ela foi suspensa ainda antes da eleição das comissões, no meio da tarde, para uma homenagem às vítimas dessa tragédia que aconteceu ontem no município de Suzano, em São Paulo. Foram mortas pelo menos 8 pessoas depois que atiradores invadiram uma escola pública lá daquela cidade. Vamos dar uma olhadinha na repercussão, então, que os deputados fizeram desse assunto no plenário. Hoje, na minha cidade, em Suzano, em São Paulo, na Escola Jardim Imperador, onde eu estudei a minha infância inteira, entraram homens armados, com máscara, e fizeram mais de 9 vítimas. 5 crianças inocentes entraram em óbito. A diretora entrou em óbito. É revoltante, não dá mais para continuar da forma que está. Há um ano atrás aconteceu isso comigo, e pela proteção de Deus e o meu preparo militar, eu estava lá. E nenhuma pessoa inocente foi atingida. Olha o que nós estamos vivendo hoje. É muita tristeza, é muita revolta. Nós precisamos endurecer essas leis. Nós apresentamos um projeto aqui na casa para garantir um sistema de segurança mínimo em qualquer que seja a escola. Seja escola privada ou escola pública, tem que existir um sistema mínimo de controle, de acesso às pessoas que adentram a esses estabelecimentos de ensino, tanto com vigilantes que podem estar nessas escolas, porteiros, como também a utilização de equipamentos e tecnologia que possam identificar um metal. Esta violência tem tomado conta no país inteiro e está invadindo outras áreas do convívio social, e aí acaba criando razões para que pessoas, entendeu, ouçam esse discurso de ódio, esse discurso de violência e cometam uma barbaridade como essa que aconteceu nessa escola lá no município de Suzano. E isso mostra que esse debate sobre desarmamento é fundamental. Não é uma política de porte de armas, de acesso a armas, que nós vamos solucionar os problemas do país. Pelo contrário, é isso, vai aumentar a violência. Deixemos a disputa política sobre a questão das armas para mais tarde. Que nesse momento se respeite o que está acontecendo em Suzano, porque estamos chorando os filhos. O Brasil está de luto. Convido aos nobres deputados e deputadas para, de pé, fazermos um minuto de silêncio em relação à tragédia ocorrida na cidade de Suzano. O presidente Rodrigo Maia comunica que, em respeito e solidariedade às vítimas do ataque ocorrido hoje na Escola Estadual Raul Brasil, no município de Suzano, São Paulo, a presente sessão ordinária será levantada. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Solidariedade total às famílias, às vítimas. Espero que a gente não veja episódios como esse novamente no nosso país e que a gente possa continuar investindo, mudando o Brasil, criando, condições e esperança para que todos os brasileiros tenham oportunidades e que a gente não veja mais episódios como esse acontecendo no nosso país. As comissões que foram instaladas ontem também repetiram esse gesto. Muitas delas fizeram, acho que todas elas fizeram, um minuto de silêncio em homenagem a essas vítimas. A gente vai começar repercutindo esse assunto com os deputados que estão aqui com a gente hoje. O deputado Luiz Flávio Gomes, que é do PSB de São Paulo, e o deputado Cabo Júnior Amaral, que é do PSL de Minas. Deputado Luiz Flávio, eu começo conversando com o senhor. Essa repercussão desse caso, esse assunto, reacende, a gente já viu aí na repercussão no plenário, essa discussão sobre a questão do porte de arma no país. É uma discussão que vem já da campanha eleitoral. É momento de se falar em flexibilização do Estatuto do Desarmamento e de mudança nas regras para porte e posse de arma no país? Ontem, o nosso presidente da casa, Rodrigo Maia, disse algo importante para nós prestarmos atenção. O porte de arma tem que ser dado de maneira muito criteriosa, porque os brasileiros não estão 100% preparados para andar armado. Um policial, e o Júnior, nosso colega deputado, é ex-policial, ele tem muito treinamento para usar arma. Você não pode difundir arma para todo mundo. Agora, no episódio de Suzano, o que eu vejo não é só o problema da arma, é o problema de escola,
O que é que esse menor estava fazendo lá? Tinha 17 anos de idade, tinha que estar dentro de uma escola. Escola obrigatória até os 18 anos para todo brasileiro. Não tem sentido uma criança nem trabalhar, nem estudar. E fica por aí na rua só aprendendo as coisas ruins e matando gente. Então, a escola é a grande solução paralelamente ao debate de armas. Deputado Cabo Júnior, como o deputado Luiz Flávio mesmo falou, o senhor é policial, é da carreira. Qual a sua opinião sobre essa questão do posse de arma? Bom, primeiramente, bom dia. É um momento muito delicado. A gente tem que ter muita cautela, né, sobre qualquer avaliação. Estamos a menos de 24 horas ainda da tragédia, né, em respeito às famílias. A gente prefere manter esse momento de luto, mas é claro que no momento posterior a gente vai precisar tratar muito acerca disso, né? A policial, a Cabo Sastre, da PM de São Paulo, falou há pouco aí no vídeo de um fato semelhante. Claro que o objetivo, naquele fato dela, o criminoso queria roubar, mas estava ali disposto a tudo, a matar e também a perder a sua vida. Graças a uma pessoa armada naquele local, uma arma legal e uma pessoa treinada, é claro, a gente tem que avaliar sim os critérios para isso. E graças a essa pessoa, a presença dessa pessoa, só morreu ali quem tinha que morrer mesmo, porque correu esse risco, foi lá disposto a correr esse risco, que era o bandido. Então a gente não pode generalizar e colocar todas as armas no mesmo balde, né? Existem as armas legais, as ilegais, e o Estado tendo essa maneira de fornecer as armas através de critérios, vai ser muito mais fácil a gente controlar isso. Mas nesse momento a gente se restringe a esse primeiro comentário para aguardar melhores oportunidades para o debate. É um tema que deve voltar à discussão em breve. Falando então sobre a instalação das comissões na casa ontem, expectativa para o início da tramitação aí da reforma da Previdência, que já chegou lá na Comissão de Constituição e Justiça. Expectativa do senhor é titular lá da CCJ, né, deputado? Qual que é a sua expectativa para essa análise? A admissibilidade mesmo, ela deve aguardar a chegada da proposta de reforma também para os militares, para começar essa análise, mesmo para ter início? Isso, ao que está combinado até aqui, é que antes de chegar à reforma dos militares, a CCJ não colocaria isso em pauta, porque é uma questão de respeito à igualdade. Todos têm que estar afetados pela reforma da Previdência, porque, afinal, esta reforma não distribui bônus, ela só distribui ônus. Todo mundo está arcando com sua parte de sacrifício. Logo, todo mundo tem que estar no jogo. Militares, civis, funcionários, trabalhadores, rurais, etc. Então, vamos aguardar sim, eu acho prudente aguardar a chegada. Aí nós vamos já debater isso dentro da Câmara, dentro da CCJ. Agora, embora o debate da CCJ seja só constitucionalidade e admissibilidade, a verdade é que muitos pontos da reforma já são apontados como inconstitucionais. Então, isso deve aparecer já desde a CCJ, já vai aparecer aqui em constitucional, vai ser natural este processo dentro da CCJ. Deputado, sua análise, o deputado Luiz Flávio levantou uma questão importante mesmo. Tem muitos dos aspectos dessa reforma que são justamente debate de constitucionalidade. Sua expectativa para análise lá na CCJ, você é suplente lá da CCJ? Sim, eu sou suplente na CCJ e a gente torce, vai lutar muito para que a reforma seja aprovada. A gente tem a compreensão clara de que o futuro do nosso país depende dessa aprovação. São cerca de 290 bi de déficit por conta da Previdência. Então, realmente, a gente tem que lutar. A gente tem que sim fazer alguns debates acerca de alguns pontos específicos, né? Existem especificidades. O deputado disse em relação ao sacrifício, né, que todos têm que fazer, mas é importante a gente também compreender quem já faz um sacrifício histórico nesse país e é tratado como subcidadão em termos de direitos. Os militares, né, como um todo, eles têm cerca de 15 a 18 direitos a menos, digo, em relação a direitos trabalhistas, direito de greve, enfim, já fazem esse sacrifício. Vamos buscar os países de primeiro mundo, como são tratados os militares lá.
Então eu compreendo a necessidade de todos fazerem, darem a sua cota de sacrifício, mas a gente tem que observar, inclusive, questões constitucionais, porque a nossa Constituição já prevê também essa especificidade da questão dos militares. Mas a gente está otimista para que o governo saia vencedor dessa situação, mas que, na verdade, é o Brasil que vai sair vencedor. Deputado Luiz Flávio, o senhor falou dessa questão, ou seja, constitucionalidade talvez seja um debate, embora técnico, que se alongue um pouquinho mais. Existia essa expectativa de que fosse votada ainda em março. O senhor concorda com esse prazo? Acha que até o final deste mês dá para aprovar lá na CCJ? Isso. O prazo de março é uma possibilidade concreta. Pode acontecer a votação até o final de março, mas é de se esperar que há um eixo central da reforma da Previdência que vai passar, porque nós precisamos dessa reforma, mas muitos colegas que compõem a CCJ, com certeza, vão estar apresentando votos separados para apontar pontos polêmicos discutidos, como, por exemplo, a total desconstitucionalização da Previdência. Tira todas as garantias constitucionais e joga tudo para futuras leis ordinárias ou complementares. Isso é um ponto gravíssimo, tem que analisar, afeta competências da magistratura, da Justiça Estadual, do STJ. Então tem vários pontos nitidamente inconstitucionais, nitidamente. Então o que vai acontecer é que muitos vão apresentar votos em separado, tramita, passou, porque tem um eixo que vai passar. Nós precisamos da reforma, mas há muitos pontos para ajustar, sobretudo ao massacre que querem fazer com pessoas idosas. Isso é crueldade, aí é desumanidade com os velhinhos que hoje recebem R$1.000 e querem pagar R$400. Isso não pode, isso é desumano. Então esses pontos todos já vão ficar evidentes dentro da CCJ. Deputado, como é que o PSL se posiciona em relação ao benefício de prestação continuada que o deputado estava falando, também outros setores específicos, professores, militares a gente ainda não sabe, mas existe um consenso no partido sobre essa proposta apresentada? Não existe um consenso fechado, mas está bem encaminhado. É importante destacar também que a partir dos 60 anos, coisa que não existia antes, claro, para aqueles idosos de baixa renda, já vai existir também algum benefício. E a gente está em discussão. Eu acredito que, no final das contas, a gente vai conseguir chegar a um consenso para não prejudicar essas pessoas que mais precisam. Está começando aqui atrás da gente agora a sessão solene em homenagem aos bombeiros e policiais, pessoas que trabalharam nas buscas, lá em Brumadinho, que o senhor é daquela região. Como é que o senhor acompanha? Está acompanhando as investigações desse caso aqui na casa? Eu estive no local da tragédia no primeiro dia e é uma situação que a gente não consegue descrever em palavras. Lembrar tudo que eu assisti ali naquele momento e, posteriormente, o trabalho desses heróis, que são esquecidos sim pela sociedade, são esquecidos sim pelo Estado e são lembrados apenas em situações ocasionais como essa. A gente não pode deixar isso de lado. A gente vê não só o risco do sacrifício da própria vida ali, horas após a tragédia, mas o sacrifício da própria vida depois. Os militares estão, inclusive, sendo diagnosticados com metais no corpo. Então tem todo um contexto que a gente precisa levar em consideração desses heróis. Fica aqui a minha continência a todos os bombeiros do Brasil, mas principalmente nesse caso de hoje, de Minas Gerais, que estão fazendo um importantíssimo trabalho e o mundo se orgulha desses militares hoje. Deputado Luiz Flávio, é importante fazer essa homenagem e acompanhar também as investigações sobre esse caso, não é isso? Não há dúvida, porque a homenagem é justa, porque você vê o nosso lado de solidariedade. O quanto que o brasileiro também é solidário. Ao mesmo tempo, o quanto que tem de brasileiros cruéis, desumanos. Brumadinho é um exemplo. Empresa que ganha uma fortuna e que distribui todo o lucro para os seus acionistas sem nenhum pingo de humanidade, de respeito à vida humana. Não pode acontecer isso nos dias de hoje. Estamos no século XXI. A empresa é podre de rica, ganha muito dinheiro. Ela não aumentou nos últimos 10 anos o quanto separado para prevenção de acidentes. Mas
O que os acionistas receberam de lucros, de dividendos, foi explosivo nos últimos 10 anos. Eu não estou aqui também contra acionista que ganha o dinheiro, não. Você aplicou lá nas ações suas, ganhou dinheiro, parabéns para você. Não estou contra, não. A questão é de razoabilidade, de equilíbrio. Tem que atender acionistas para ganhar dinheiro, mas tem que atender também vidas humanas. E ali foi um desastre humano, foi ecológico, matou o rio Paraupeba, grande parte dele, e o desastre contra animais. Pô, isso é o quê? Isso é... Estão destruindo a natureza e a humanidade. Né? E não é para isso que as empresas são constituídas. Nós queremos que elas fiquem firmes, dêem emprego, paguem impostos, para nós é importante, mas respeite a vida. A investigação continua aqui na Câmara. Então, o deputado Luiz Flávio Gomes, deputado Cabo Júnior Amaral, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com o Lincoln.